Bom dia a todos. Eu sou a Aline Marchese, editora de conteúdo jurídico da Thomson Reuters, e em nome da companhia, agradeço a todos pela participação em nosso webinar. Hoje, discutiremos sobre como a tecnologia transformou a advocacia durante a pandemia, com a participação do Dr. Gustavo Rocha, que é sócio da consultoria gustavorocha.com, onde presta serviços de gestão, tecnologia, marketing jurídico, inteligência artificial, robôs, jurimetria, inovação e implementação de softwares jurídicos para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Também é palestrante e professor convidado de universidades e cursos de pós-graduação pelo país e possui um canal no YouTube, Gustavo Rocha Com, onde disponibiliza aulas, palestras e dicas práticas sobre gestão, tecnologia e marketing jurídico. Dr. Gustavo, passo a palavra ao senhor. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer realmente poder estar com vocês hoje nessa troca de experiências. Espero que todos que estão nos ouvindo possam e se interessem em participar desse webinar. A ideia sempre que eu penso, quando eu participo nessas questões de ao vivo, que agora está acontecendo muito na pandemia, está acontecendo muito essa troca de informações, é justamente que as pessoas possam interagir conosco. Bom, o tema, no meu ponto de vista, talvez seja um dos mais críticos em relação à questão da pandemia. Nós vamos ter duas oportunidades, eu acho que isso é importante também para quem está nos ouvindo, hoje e na próxima terça. Então, eu procurei dividir os assuntos nessas duas oportunidades para tratar com vocês dois pontos nevrálgicos, ao meu sentir, na questão da pandemia. Um deles é a própria tecnologia em si, que nós vamos abordar hoje de diversos pontos, e o outro aborda a gestão em cima da tecnologia. E ambos esses pontos nos trazem elementos fundamentais e nucleares para que vocês possam tocar o escritório de vocês. Bom, vamos começar com uma questão, do meu ponto de vista, talvez a inicial, a mais elementar de todas. Primeiro, deixar bem claro, tecnologia é acessório. Tecnologia é como a advocacia para o cliente. A tecnologia é uma coisa de meio. Ela é algo que não veio para revolucionar, ela veio para nos ajudar a participar da revolução que começa com a gestão, que começa com uma palavrinha que muita gente anda falando agora, mas às vezes não sabe direito o que ela significa, que é propósito. Nós precisamos entender, e isso é fundamental, o porquê que tu está na advocacia. Tu precisa voltar à tua origem e te perguntar, por que eu estou na advocacia hoje? Por que a advocacia é relevante para mim? Por que eu fiz essa escolha? Quando a gente tem propósito em alguma coisa, esta coisa que nós estamos falando, que é justamente esse nosso caminhar, do propósito, ele se torna algo muito relevante e os obstáculos que lá advêm são somente pedras. Eles não se tornam castelos, eles não se tornam algo intransponível. Daí o porquê, quando a gente fala em propósito, é essencial tu relembrar aquela perguntinha. Eu gosto muito de fazer essa pergunta quando eu estou fazendo entrevistas, quando estou fazendo conversas com o pessoal, de fazer a seguinte: gente, por que tu escolheu a advocacia? Por que tu escolheu, na verdade, a faculdade de Direito? Por que tu não escolheu outra faculdade ou outro elemento para trabalhar? E muitas vezes a resposta é vaga, muitas vezes a resposta é, às vezes, até mesmo pueril, no sentido, meus pais, ou às vezes uma questão que veio porque veio, e depois eu me encontrei, tá, mas te encontrou por quê? Quer dizer, tu tá na advocacia hoje da pessoa física, vamos supor, e dentro da advocacia da pessoa física, tu escolheu ela porque tu tinha aquele sonho de justiça, porque tu tinha aquele sonho de propósito em relação a ajudar as pessoas. Aí depois, não, Gustavo, eu escolhi a pessoa jurídica. Na verdade, eu queria muito mais a questão da equidade. Eu buscava a questão realmente de mostrar que a sociedade pode ter um caminho de elo entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Perfeito. Independente disso, depois tu escolheu áreas de atuação. E independente disso, das áreas de atuação, tu escolheu um porquê. E é isso que é tão nevrálgico. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, Gustavo, muito legal, tu está falando de propósito, está falando de uma questão filosófica, mas o que isso tem a ver com a tecnologia em si? E é aí que vem a beleza da coisa. Quando tu compreende o porquê que tu advoga, a tecnologia começa a fazer nexo causal. Ela começa a ter um porquê de utilidade. Ela começa a ter um porquê dela estar lá. Vamos pegar um exemplo prático. Eu gosto muito disso. Vamos pegar um exemplo prático, primeiro pessoa física, depois pessoa jurídica. Eu pego um exemplo de pessoa física. O cliente vai ser atendido por vocês, é pessoa física. Tu tem lá, tu está usando o Legal One, por exemplo, e dentro do Legal One tu começa a colocar a questão dos andamentos, tarefas e agendamentos. Tu faz um discernimento entre eles, tu começa a fazer uma separação entre eles. E aí tu me diz, tá, Gustavo, isso eu já utilizo, ou isso eu não utilizo muito bem.
E aí tu começa a pensar, bom, eu poderia utilizar isso de uma forma mais inteligente para angariar um resultado melhor. Esse resultado seria só para o escritório, e aí vem a palavrinha mágica de novo, propósito. E uma outra palavra que eu acho que hoje, com a pandemia, se mostrou algo gigante para nós advogados. Qual é essa palavra? A experience do cliente. O que nós estamos proporcionando para o nosso cliente em termos de resultado? O que nós estamos proporcionando para o nosso cliente em termos de experiência? Porque é isso que vai fazer ele ter vontade de nos pagar. É isso que vai fazer ele ter vontade, na verdade, de manter uma relação conosco. Então, voltando ao exemplo primordial. Eu tenho um cliente pessoa física. Eu comecei a atender esse cliente. Eu vou lá e crio andamentos. Eu posso criar desde andamentos dentro do processo, se for o caso, que podem gerar tarefas e agendamentos dentro do Legal One, como eu posso gerar também serviços de atendimento. Né? Posso criar pareceres específicos somente na pessoa jurídica. E aí, falando da pessoa física, para terminar o exemplo, o que importa para a pessoa física? O que importa para a pessoa física é o que tu falou para ela, de que forma tu disse, quando tu disse. O que importa para a pessoa jurídica? E aí nós temos dois elementos essenciais que importam para a pessoa jurídica. Importam para a pessoa jurídica a forma do que está acontecendo, ou seja, a forma jurídica e técnica, foi para isso que ele te contratou, mas importa e muito, talvez três então, importa e muito um segundo elemento, que é como tu informa isso, e aí vem os possíveis robôs de integração, tanto do Legal One quanto robôs de integração para o próprio software que a empresa utiliza, e mais, que eu acho que é uma coisa fundamental que às vezes o pessoal da pessoa jurídica esquece. Importa também a tua opinião sobre aquilo. Importa também o teu parecer enquanto profissional do que está acontecendo. E aí vocês vão me dizer, mas Gustavo, eu estou dando uma informação de processo. E aí eu vou dar o pulo do gato para vocês. O que eu vou dizer para vocês hoje nessa live, na próxima da semana que vem, todos os exemplos que eu estou dando estão aplicados na prática em clientes meus. Tá? Eu não dou exemplos de livros, eu dou exemplo daquilo que eu faço no dia a dia, que é consultoria. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês que funciona perfeitamente num cliente meu e algo fantástico vocês podem pôr em prática hoje. O que é? Nós criamos um campo dentro de um sistema e este campo é um mini relatório do cliente. O que é um mini relatório? Vamos pensar o seguinte: qualquer um que está nos ouvindo, que tem um software, seja ele o Legal One ou qualquer outro software, mas que tem um software, ele consegue fazer o quê? Ele vai botando os andamentos, um embaixo do outro, e ele vai ter relatório de andamento. Ele pode ter relatório dos últimos 5, dos últimos 3. Ele pode ter relatório integrando tanto a parte de atendimento com andamento, com serviços. Tudo isso é possível, tudo isso, digamos assim, quem tem o software consegue fazer. Agora, vamos pegar o pulo do gato, vamos pegar aquela coisa que é diferente, vamos pegar aquilo que pode ser estrategicamente um produto, de repente, de entrega, uma experience, algo diferente para o teu cliente. Tu cria um campo específico, onde tu põe um relatório que soma esses últimos andamentos. Então, o que a gente fez num determinado cliente que trabalha para grandes empresas? Neste caso, em específico, eu estou dando para vocês. Nós criamos um campo onde ele coloca lá. A ação foi distribuída, por exemplo, está em fase de instrução e as provas foram bem feitas na audiência em tal e tal sentido. Por exemplo, ele manda para o cliente os últimos andamentos e manda este campo, que tem um pequeno resumo, que é atualizado com as informações mais críticas pelos advogados que estão trabalhando. E aí vem duas perguntas que eu tenho certeza que vocês devem estar se fazendo louco para me perguntar. Primeiro, tá, Gustavo, mas como é que eu atualizo esse campo? E segundo, como é que eu mantenho ele atualizado? E aí, de novo, eu pulo do gato do sistema. Tu atualiza este campo porque tu criou lá na tua gestão, lá na tua informação, lá na tua parte estratégica, determinados momentos, determinadas fases, vamos chamar assim, entre aspas, que tu atualiza o processo. São elas, neste cliente, a parte de instrução, sentença, recurso e execução. É bem básico, é bem simples. Não é nada tão crítico, mas é algo que forma um conteúdo importante para o cliente. Primeiro ponto. E aí vem aquele pulo do gato de novo. Mas, Gustavo, como é que atualiza isso? Porque, na verdade, isso não é automático. Não, não é. É um advogado que está atualizando. E aí vem de novo algo que o Legal One está totalmente preparado. Que tu usando aí o Legal One, de repente, tu não usa essa ferramenta porque não quer. Vai lá nas configurações e habilita que em determinados andamentos vem automaticamente tarefas ou agendamentos. Pronto. O que acontece? Quando alguém, seja do administrativo, seja um advogado júnior, seja um advogado mais corriqueiro, digamos assim,
do teu dia a dia, está fazendo, fez um recurso de apelação, etc., inclusive em processos repetitivos, inclusive em processos mais, digamos assim, comuns. Ele fez aquilo. Quando ele der o salvar, aquilo vai cair na agenda dele automaticamente. Atualiza o relatório. E aí o que acontece? Aí a mágica da gestão acontece, a mágica da tecnologia acontece. Ele vai ter um agendamento ou uma tarefa para fazer daquilo. E aquilo é muito importante. Por que aquilo é muito importante? Porque quando ele diz que cumpriu aquilo, ele na verdade está dizendo para ti, bom, eu atualizei o relatório. Se o advogado não o fizer, porque eu às vezes me deparo com clientes que me dizem assim, Gustavo, mas aí o meu advogado pode não fazer. Bom, ele tinha um agendamento na agenda dele, uma tarefa para ser cumprida e não fez. Aí, no meu ponto de vista, já deside. Quer dizer, existia rotina, existia o porquê fazer, existia a tarefa. Ele não fez porque não quis, ou, na verdade, poderia ser cobrado por isso. E deveria, na verdade, ser cobrado por isso. Então, quando nós criamos rotina, quando nós criamos tarefas, quando nós criamos algo mais específico para o nosso cliente, nós começamos a proporcionar para ele um diferencial. A tecnologia está à nossa disposição. Vocês pegam um software que tem vários e vários recursos, como é o caso do próprio Legal One, e vocês percebam que ele pode automatizar coisas para vocês que só vão fazer sentido, só vão ter nexo causal se vocês, advogados, no primeiro momento, pensarem o que é importante para vocês. Gente, a tecnologia sozinha, ela é manca. Vocês precisam utilizar a tecnologia a favor de vocês. Para utilizar a tecnologia a favor de vocês, só tem uma forma. É pensando antes. É criando elementos para que a tecnologia chegue lá. Eu dei um exemplo de algo que é útil, que pode ser para pessoa física ou pessoa jurídica, como um campo específico. Mas quando vocês falam, por exemplo, de atendimento, ou quando vocês falam de recursos que a tecnologia pode fazer, eu começaria pensando aquilo que já está no teu sistema hoje, já está no teu software. Tu não aplica, às vezes, por desconhecimento. Então, vou pegar alguns detalhes que vocês podem saber ou podem não saber. Primeiro, o Legal One trabalha, por exemplo, com uma diferença entre dois pontos. Ele trabalha entre agendamento e tarefa. E aí nós vamos de novo a questões práticas. As tarefas não vão para o Outlook. Os agendamentos vão. Quando tu começa a pensar nesse sentido, tu tem que pensar no que é útil para ti enquanto negócio. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós pegamos os treinamentos lá do Legal One, nós pegamos a questão do pensar do próprio desenvolvedor do software, e o desenvolvedor do software pensa de uma forma que para ele faz sentido. Só que dentro da particularidade do negócio, da particularidade do escritório, nós temos que pensar o que faz sentido para o nosso escritório. Lembrem-se que eu digo muito isso, né? Eu lido com vários softwares do mercado, eu lido com várias tecnologias, vários robôs, inteligência artificial e várias outras coisas. E eu sempre digo, a tecnologia tem que ser útil, não importa onde ela esteja. Então, pensa comigo. Eu tenho um software de ponta, que eu tenho lá, já estou com ele no meu budget, estou com ele no meu orçamento, eu posso pagá-lo, e estou utilizando esse sistema. O que eu tenho que pensar hoje numa época de pandemia, numa época de vacas magras, digamos assim? Primeiro, eu tenho que extrair tudo que eu posso do sistema que eu já tenho. Agora é o momento de investir em tecnologia? Sim, até é. Mas é um momento de investir naquilo que eu já tenho e extrair o máximo de informações que eu tenho. Agora é a hora de vocês ir lá e bater na porta do suporte do Legal One para entender melhor. Agora é a hora de vocês procurarem também pensar as rotinas de vocês, repensar as rotinas de vocês para que vocês se tornem mais estratégicos. Agora é a hora de vocês pensarem em como vocês podem automatizar os processos internos. Porque muita gente, na rotina, né? Diminuiu o número de processos, os processos estão suspensos. O cliente está batendo na minha porta e está pedindo para renegociar meus honorários. Aliás, algo muito comum nessa época de pandemia. E aí vocês ficam, poxa, Gustavo, reclamando, né? Em primeiro lugar, porque o advogado reclama, tá ruim, que é isso, que é aquilo. Tá, mas pensa comigo. Vamos pensar nesse cenário. O cliente bateu na tua porta e diz, doutor, quero renegociar os honorários. Aí tu fica reclamando, tu fica dizendo que o cliente está ruim, reclama do governo, reclama da pandemia, reclama do vírus. Tá, agora para de reclamar, volta para o propósito, volta para aquilo que te leva para advogar, volta para aquilo que te leva a pensar com a advocacia como algo diferencial e me responde a seguinte pergunta. O cliente está pedindo para
renegociar os teus honorários, o que tu está mostrando de valor para ele? O que tu está mostrando realmente de entrega para o teu cliente hoje? Aí tu pode me dizer, mas Gustavo, esse cliente já está comigo, sei lá, 10 anos, esse cliente está comigo há trocentos tempos, esse cliente sabe o meu valor. Não, ele não sabe. Eu aposto contigo que ele mal sabe o que tu presta de serviço. E isso não é uma culpa dele, isso é culpa nossa. É culpa nossa porque nós, advogados, na maioria das vezes, não sabemos fazer marketing. Nós, advogados, na maioria das vezes, conquistamos o cliente e não nos preocupamos mais com esse cliente. Nós, advogados, na maioria das vezes, não somos estratégicos para esse cliente. E é por isso que é tão relevante que vocês comecem a criticar os processos internos. Pensem no que vocês estão fazendo de entrega para o cliente de vocês. Pensem no que vocês estão fazendo para que o cliente de vocês se sinta acolhido, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Vamos dar exemplo. O que tu tem? O cliente está pedindo para renegociar honorários, ele é pessoa jurídica. Bom, a pandemia, o cliente vai lá e escuta o jornal. Ele abre o jornal e diz, os processos estão suspensos. Ele não está te demandando porque, afinal de contas, ele está num caos também. Ele não tem nem tempo, às vezes, de demandar o jurídico. Ele está numa situação muito difícil. Ele está passando por dificuldades financeiras. E o que ele enxerga no advogado dele? Custo. Só custo. Ele não consegue enxergar em vocês nada além de custo. Porque tudo que vocês conseguem mostrar para ele está baseado em processo e está baseado, na verdade, numa entrega que para ele é custosa. Então está na hora de fazer o quê? Está na hora de tu mostrar que advogado vai muito além de propósito, muito além de processo. Advogado vai no propósito. Eu tenho dito para muita gente, está na hora de tu fazer o quê? Está na hora de tu começar a oferecer reunião online com o teu cliente. Está na hora de tu começar a oferecer para ele consultoria, mesmo que tu não consiga cobrar neste momento, está na hora de tu ser parceiro do teu cliente. Eu tenho um case no departamento jurídico, que aconteceu já um tempo atrás, bem antes da pandemia, que é um case muito interessante que mostra com muita clareza o que vocês deveriam estar se preocupando agora. O que aconteceu nessa época? É um mercado que, desse meu cliente de departamento, é um mercado regulado, e ele começou a sofrer, pela autoridade reguladora, inúmeros, não vou dizer ataques, mas inúmeras demandas sistemáticas, uma atrás da outra, com prazos de 3, 5 dias de resposta. E ele se viu do dia para a noite, imagina só, do dia para a noite, o departamento jurídico se viu inundado de demandas, eu estou falando quando inundado, estou falando tipo assim, 100 demandas, para responder em 3 ou 5 dias. Ele chamou os parceiros dele, ele tinha 5 escritórios terceirizados. E eu estava trabalhando para ele como departamento jurídico. Tinha 5 escritórios terceirizados. Ele chamou aqueles que ele viu como principais, que trabalhavam com civil e algumas coisas também já no consultivo, e disse, gente, eu preciso de ajuda. Ele não tinha tempo de cotar horas, ele não tinha tempo de ir para o interno da empresa e tentar fazer algo melhor. Ele precisava, naquele momento, era de ajuda. Era isso que ele precisava. Dos 5 que ele cotou, somente um disse para ele o seguinte, manda que eu resolvo. Só isso. Manda que eu resolvo. Esse escritório passou 4 meses trabalhando, sem receber um centavo por essas demandas. Depois de 4 meses, acalmou, na verdade acalmou depois do primeiro mês, porque eles criaram fluxo, etc. Mas 4 meses a empresa levou, ou seja, o departamento jurídico levou, para conseguir fazer todo um trabalho de levantamento de horas e de trabalho depois para pagar esse escritório. Agora nós vamos ao diferencial que esse escritório criou. Depois de 4 meses, o departamento não veio simplesmente para pagar as horas que foram trabalhadas. O departamento terceirizou com ele aquele serviço. E o departamento pleiteou e conseguiu aumento de honorários, inclusive na parte processual. Porque ele chegou para a empresa e disse, esse escritório, eu preciso dele do meu lado, eu não posso perder um parceiro que está comigo na hora que eu preciso. E dos 5, nós descredenciamos 1. Ficamos com 4. E é o que eu digo para vocês, numa época de crise, a gente vai valorizar o parceiro.
Ah, Gustavo, tu está sugerindo que eu tenho que trabalhar de graça. Negativo. Eu estou sugerindo que, neste momento, tu utilize todos os teus esforços, tu envide a bandeira do propósito neste momento. Eu estou sugerindo que, neste momento, tu mostre o teu valor, sim, mas que tu não fique somente pensando nas horas. Porque eu tive agora, não foi nem ontem, nem mês passado, nem ano passado, foi há 15 dias atrás, nem isso, 10 dias atrás, eu tive um cliente meu, escritório de advocacia, que chegou para mim e disse o seguinte: Gustavo, eu quero indicação de contadores na nossa região aqui que a gente atua. Porque assim, ó, eu estou insatisfeito com o meu contador. E eu disse, olha, eu posso fazer para ti um trabalho que eu já fiz alguns anos atrás e rendeu muito legal. Qual foi esse trabalho? Eu mandei para todos os meus clientes, que eu tenho um grupo lá de clientes, desde que eu abri a consultoria, e pedi para os meus clientes indicação de contador. E os meus clientes me deram o porquê daquele contador, etc. Tá. Fiz isso, vim com um rol, mais ou menos de umas 10 indicações de contador. Quando eu tive a reunião ordinária com esse meu cliente, toda semana, esse meu cliente me disse, Gustavo, vou te contar o porquê que eu estou pedindo um outro contador. Eu estou pedindo um outro contador porque em plena época de pandemia, com a dificuldade que a gente está passando, com toda a crise que nós estamos vivenciando, eu passei para o meu contador essa dificuldade, ele está vendo os números, ele mais do que ninguém sabe. E ele não foi capaz de nem fazer uma contraproposta dos nossos honorários. Percebam que ele é capaz de perder um cliente fiel que estava com ele há mais de 10 anos, porque ele foi insensível. Percebam que quando a gente não tem propósito, não tem tecnologia que ajude, porque a tecnologia ela é fria, a tecnologia ela é estanque. A tecnologia não é e nunca vai ser um substituto da relação humana. Nós precisamos compreender que para vocês manterem clientes, para vocês serem estratégicos no uso da tecnologia, vocês vão ter que ser humanos primeiro. Vocês vão ter que trabalhar com o conceito realmente e fundamentalmente de relação humana. Se tem uma coisa que nós vamos ter que aprender a trabalhar é com as relações humanas. Porque se a advocacia 4.0 é a revolução das máquinas, como realmente é, ela é comparada à revolução industrial de outrora, a advocacia 5.0, que já se fala no Japão e já se fala aqui no Brasil também sobre isso, eu já escrevi sobre isso, inclusive, a advocacia 5.0 é a revolução do ser humano. É a revolução que, além da máquina, agora vem a hora de nós mostrarmos que a inteligência está no ser humano, que a inteligência está no nosso papel, que vai além do emocional e do racional. E é por isso, meus caros, que eu pugno vocês que estão utilizando softwares de ponta como o LegalOne, que vocês comecem primeiro a utilizar a ferramenta de uma maneira plena. E aí eu volto para o exemplo financeiro de novo. Pensem comigo. Se eu não utilizo o financeiro do LegalOne, que é um baita financeiro, vamos deixar bem claro, são poucos softwares no mercado. Eu trabalho, gente, desde 1997 com software jurídico. E eu estou afirmando para vocês, um financeiro como o do LegalOne tem poucos no mercado. Então entendam o seguinte, tu tem um baita financeiro na mão. Tu tem um financeiro que vai muito além do contas a pagar e receber. Tu tem um financeiro que pode e deve, se for bem construído, com plano de contas, se for bem construído com os rateios, se for bem construído de uma forma estratégica, ele vai te levar para um patamar de muita inteligência. Agora, o que eu vejo na maioria dos meus clientes? Eu tenho 3 clientes atuais que trabalham com LegalOne. Todos eles eu tenho que ensinar, às vezes, o básico, a utilização do financeiro. Separar a tarefa de agenda. Separar coisas que deveriam ser o elementar do dia a dia. E por que isso é tão crítico? Porque nós não fizemos, muitas vezes, o nosso trabalho de pensar o direito, de pensar as nossas rotinas, de pensar as nossas atividades. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão essencial. Voltando ao financeiro, porque nós estamos falando aqui dessa questão de crise. Se um cliente meu chegasse, Gustavo, e eu fosse um escritório de advocacia, e me dissesse, Gustavo, eu quero reduzir os nossos honorários, eu quero fazer uma repactuação, etc. Primeira coisa que vocês têm que pensar, e é o propósito que leva vocês a pensar assim, por que eu trabalho para o direito? Por que esse cliente me contratou? Façam essa pergunta para vocês mesmos, e mais, façam para o cliente essa pergunta. Por que o cliente quer manter vocês como cliente?
E não se ofendam quando um cliente vem conversar com você sobre honorários. Sabe por quê? Porque é que nem um relacionamento. Quando o cliente ainda está brigando contigo, quando o cliente está reclamando, quando o cliente está dizendo para vocês que ele quer alguma coisa, é como se fosse a minha esposa reclamando de mim. Se ela reclama é porque ainda me ama. Senão ela me trocaria por outro. E é a mesma coisa com vocês. Se o cliente está falando para vocês que ele quer manter vocês, ele só não pode suportar o que pagar vocês neste momento, entenda, ele gosta do trabalho de vocês. É até um elogio que ele está fazendo. Só que o momento é em dois níveis. É de entender que vocês têm que mostrar valor nesse momento. E dois, não é somente aceitar, é a hora de negociar. Então, o que eu diria? Negociem honorários? Sim, negociem. Mas saibam o que vocês estão negociando. Se o cliente pedir um desconto de 30%, 30% é um baita desconto. É muito, talvez. Eu poderia um valor um pouco menor. E aí, quando tu vai propor um valor um pouco menor, tu tem que pensar o seguinte: por que eu estou propondo um valor menor de desconto? Por que o meu trabalho não pode ter 30% de desconto? Isso é muito importante. Se tu não tem um porquê, qualquer desconto é desconto. Não tem nexo. Para ter nexo, tu tem que mostrar o porquê do teu valor. E aí, para ter valor, nós temos que sair da seara do processo. Gente, eu vejo muitos e muitos advogados que me dizem: nós vamos ser engolidos pela tecnologia. Não, não vamos. A tecnologia vai cada vez nos ajudar mais. A tecnologia vai cada vez nos levar a patamares bem diferentes. A tecnologia vai criar e vai automatizar processos na advocacia que não são processos pensantes e estruturados. Quando o cliente pede desconto e eu tenho lá no meu financeiro tudo organizado, tudo bem gerido, coisa que tu pode fazer com o Legal One, estou afirmando. Tu não faz é porque tu não quer ou porque tu nunca pensou a respeito. Mas tu poderia fazer, tu vai chegar a um patamar de dizer para o teu cliente o seguinte: eu posso te dar um desconto? Posso. Mas veja bem, eu não sou um advogado que só cuida do processo. Eu, na verdade, no último mês, eu não te cobrei, mas eu te atendi tantas e tantas horas. Eu não te cobrei, mas veja bem, eu respondi tantos WhatsApp. Eu não te cobrei, mas veja bem, eu te respondi tantos e-mails, tantos Telegram ou tantas ferramentas que tu entrou em contato comigo. E aí eu vou dar dois exemplos de tecnologia que vocês podem fazer. O primeiro deles, voltado justamente à questão da pandemia. Foi na crise, não agora, mas na crise lá de 2008, a primeira que se tem notícia a nível mundial, do tempo mais próximo. Em 2008 eu tive um cliente e nós fizemos um trabalho de base para mostrar para o cliente dele, que era empresarial, o quanto ele poderia e o quanto ele fazia de trabalho efetivo e para ele criar um diferencial. O cliente chegou para ele e disse: olha, ou nós vamos repactuar os honorários ou eu vou encerrar. E ele teve uma demanda coletiva de vários clientes nesse sentido. Além disso, ele chegou para mim e disse: Gustavo, tem muitos clientes que eu acho que eu cobro pouco, porque ele faz a cobrança guarda-chuva. Que se tu está me ouvindo agora nesse webinar aqui e tu faz a cobrança guarda-chuva, que eu já vou explicar o que é, não faça. É um erro estratégico gigante. O que é a cobrança guarda-chuva? É uma cobrança de valor fixo por uma área de atuação. No caso dele, ele cobrava pela área trabalhista um guarda-chuva. Ou seja, olha, eu vou cobrar para ti R$ 5.000, por exemplo, por mês, para cuidar de X processos. E era isso. Se viesse impugnação do Ministério Público do Trabalho, não cobrava nada. Os atendimentos, não cobrava nada. E assim ele ia. Ele fazia a cobrança guarda-chuva, ele botava debaixo de um guarda-chuva um valor e tudo que caísse lá dentro ele cobrava. Ele fazia. Aí é que está o problema da cobrança guarda-chuva. Às vezes tu está resolvendo um pepino de milhões por R$ 5.000. Porque não tem parâmetro. Não tem um porquê. Então, quando se faz uma cobrança guarda-chuva, ela além de ser um grande pepino, como é que tu muda isso? Foi o que nós fizemos na época. Nós chegamos e fizemos um levantamento durante 2 meses, quase 3 meses, de tudo que ele atendia. Então, qual é a estratégia hoje?
Se tu usa o Liga One, tu vai lá e começa a botar todos os atendimentos. Cria ou em serviços, ou cria dentro do atendimento do processo o tipo atendimento e começa a estruturar tudo que tu faz. Se tu fizer isso por serviço, é mais interessante porque tu vai conseguir fazer por hora, né, utilizando time sheet. Aí tu começa a botar tudo que tu gasta, mesmo que tu não cobre, mas tudo que tu faz para aquele cliente. Responder e-mail, WhatsApp, Telegram, atendimentos por telefone, atendimentos por hora e assim por diante. Quando tu tiver uma base disso, né, alguns meses de trabalho, tu vai te apavorar, eu tenho certeza. Tu vai te apavorar da quantidade de tempo que tu despende com aquele cliente e que tu não cobra. Tenho certeza. E aí, o que nós fizemos? Nós chegamos para os 5 principais clientes deste meu cliente, que é o escritório de advocacia. E dissemos a seguinte realidade. Tu paga tanto, eu cuido tantos processos para ti. Só que tu me consome de um sócio, que era o sócio principal trabalhista, tantas horas por mês. Ou nós aumentamos os honorários para te compensar essas horas de atendimento e o sócio vai continuar te atendendo, ou nós vamos te botar um advogado para te atender. O sócio não vai mais atender essas demandas. Dos 5, 3 reajustaram imediatamente os seus honorários para cima. Um deles chegou a 30% para mais. 2 ficaram de pensar, um não quis, que foi nós mandamos ele embora como cliente, e um aumentou depois de meses. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, o cliente tem qualquer coisa, mas bobo ele não é. Ele sabe que tu está atendendo bem, muitas vezes. Ele sabe que tu é estratégico para a empresa dele. Ele sabe que o atendimento de um sócio, se for substituído por um atendimento de um advogado, mesmo que pleno, não vai ser a mesma coisa. Ele sabe. Só que se tu não cobrar, para ele está muito cômodo. E aí tu vai me dizer assim, mas Gustavo, agora em época de pandemia, aumentar honorários? Não, a época não é essa. A época agora é de tu fazer levantamentos para mostrar para o teu cliente que tu pode manter o mesmo valor. Porque se ele não tem percepção do valor do que ele está pagando, ele pode achar que ele está pagando muito por processo. Gente, não é incomum um pensamento raso na hora da tecnologia. Qual é o pensamento raso? Inclusive dos advogados, não é só das empresas, ou só do teu cliente. Ah, eu pago para o meu escritório de advocacia R$ 5.000 e ele cuida de X processos. Ele está ganhando R$ 100, sei lá, R$ 200 ou R$ 50 por processo. Isso é um pensamento raso. Não está considerando as horas de atendimento, não está considerando o tempo que tu responde o WhatsApp, não está considerando os atendimentos que tu dá para dar um suporte para ele às 8 da noite, não está considerando uma série de outras coisas. Então é um pensamento raso. Quando tu não documenta isso no teu sistema, quando tu não entende o quão profundo é um atendimento ao cliente, tu não consegue fazer da tecnologia algo útil. Quando a gente fala aqui, o nosso propósito aqui para esse webinar foi falar o quanto a tecnologia pode ser revolucionária para vocês. A tecnologia não serve para nada se vocês não tiverem propósito, não tiverem um porquê, não tiverem o como atender. Então comecem a pensar de forma efetiva o quanto vocês vão revolucionar a advocacia de vocês se vocês começarem a utilizar ela de uma forma plena hoje, agora. O quanto a tecnologia pode ser útil se vocês começarem a fazer relatórios de uma forma mais inteligente. Quantas e quantas vezes eu vejo as empresas pedindo relatório e tu vai lá e fornece o que ela quer. Veja bem, a empresa chegou para mim e disse o seguinte, Gustavo, eu como escritório, né? Vamos supor que eu fosse um escritório de advocacia. Eu quero que tu me dê o prognóstico e contingência dos meus processos trabalhistas, por exemplo, para isso, para isso, para isso. Tá? Aí eu, advogado, vou lá, xingo a empresa e digo, poxa, essa empresa só me dá trabalho, me paga pouco, reclamo. Vou lá e faço o que ela mandou, ou seja, crio o prognóstico e contingência e entrego para ela. Gente, fazer o que a empresa manda, ou seja, tu ser mero representante das ordens da empresa, não vai te levar a patamar nenhum. Tu tendo um software como o Liga One, que é um software que permite tu pensar, porque ele faz as partes automatizadas, eu faria diferente. Eu pegaria o prognóstico e contingência,
E na hora de dar o relatório para essa empresa, eu faria a análise gerencial dessa informação. Eu diria para ela, olha, com base nos relatórios que eu obtive aqui, eu pude perceber que nós estamos com uma problemática muito grande de situações XYZ, de demandas tais, de demandas Y. Nós temos uma concentração de demandas muito grande na região tal. Eu traria os princípios da jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito, para informar o meu cliente de uma maneira estratégica, para ele ter uma tomada de decisão relevante. Observem que não é só um relatório. Observem que vai muito além de um relatório. Vai muito além, na verdade, de uma informação pontual. Quando nós falamos de ser estratégico utilizando a tecnologia, nós vamos para um patamar acima. Nós vamos para o pensar acima. Quando tu tem um software que consegue fazer tudo isso para ti, como é o Legal One, se tu não está utilizando, tu está pagando à toa. Gente, quando tu paga uma ferramenta completa, quer dizer, o Legal One te vendeu lá os módulos, né? Porque o formato de venda deles, nos 3 formatos que eles têm, o Starter, o Advanced e o Premium, diferencia, na verdade, para o usuário final mais a parte de automação, porque os módulos estão lá. Eu tenho clientes meus que utilizam o Advanced, por exemplo, não são Premium, mas tem financeiro, tem contratos, tem serviços, tem processos, tem contencioso. Está lá toda a ferramenta. Ele não está utilizando, eu não sou Premium, tá? Mas não é que nem outros sistemas que outro é top e outro não tem. Não, tu tem. E quando tu tem e não usa, tu está botando dinheiro fora. Eu sairia desse webinar hoje e a primeira pergunta é a seguinte, é o quanto eu estou usando a tecnologia que eu já tenho no meu escritório. Se tu está nos ouvindo aqui e tu utiliza outro software, não está utilizando o Legal One, já sai, pega uma proposta e tenta entender comparativamente o quanto o teu sistema atinge ou não. Porque tu tem que comparar o que é comparável. Eu já vi gente, não vou citar nomes aqui para não ficar um troço, né, deselegante, mas já vi gente, por exemplo, dizendo, o meu software, que é o X, eu pago mais ou eu pago menos. Ou, como aconteceu agora, um tempo atrás, eu estava num ex-cliente meu que começou a comparar o Legal One com um outro sistema que ele tinha, e disse, o Legal One é mais caro. E eu disse, não, o Legal One não é mais caro. Com os módulos que tu tem no teu sistema hoje, compara com os módulos que o Legal One está te entregando, o Legal One é mais barato. Tu tem que comparar as coisas que têm a mesmo grau de comparação. E neste quesito, o Legal One é um bom produto, na relação custo-benefício. E se tu tiver alguma dúvida sobre isso e quiser conversar, gente, eu trabalho há mais de 20 anos com software jurídico. E eu posso garantir para vocês que numa relação custo-benefício, vocês estão muito bem amparados se utilizarem o Legal One. E aí não é porque eu estou aqui. Vocês podem pegar as minhas lives, as minhas palestras, as minhas demonstrações de produto em outras lives e vocês vão ver que eu digo a mesma coisa. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Muito aberta e muito franca. Eu não vendo software. É o que me dá a independência de falar sobre qualquer um. E é por isto que eu acho tão relevante que quem está nos ouvindo e utiliza o Legal One, extraia o máximo do Legal One. Se não utiliza o Legal One, pega uma proposta e compara com o que tu tem, para ver se realmente não vale a pena. Porque dependendo do grau da advocacia que tu estás, eu tive um cliente, por exemplo, de São Paulo, recente, um mês e pouco atrás, que fechou uma consultoria comigo e começou a implantação do Legal One. Em qual sentido? Ele viu que na relação custo-benefício para ele, que é um escritório de 2 pessoas, valia a pena. Não era um escritório grande. Aí é que nós entramos no detalhe. O quanto tu paga, o quanto ele é útil e o quanto ele entrega. Quando tu bota isso na balança, meus caros, tu começa a perceber que o nível de valor pode ser muito diferente. E é por isso que é tão crítico quando a gente fala de tecnologia, nesta época de pandemia, que está todo mundo querendo reduzir valor, está todo mundo querendo reduzir honorários, está todo mundo, nós, enquanto advogados, não sacamos alvará. Muitas vezes o nosso cliente não quer nos pagar. E tudo mais, como é que a gente sobrevive? A gente tem que fazer escolhas inteligentes. Agora é o momento de enxugar as contas. Agora é o momento de não ter gastos desnecessários. Agora é o momento, inclusive, de extrair o máximo daquilo que tu já paga. É um momento essencial para te poder buscar
no teu ferramental atual, tu já paga, que já está no teu orçamento, o máximo que tu pode extrair. Não adianta, eu vou trocar agora por um software menor. Tá, gente, a pandemia vai passar. O novo normal, que a gente chama tanto, vai acontecer ali na frente. E se nós vamos ter que usar mais máscara do que usamos hoje, ou se nós vamos ter que ficar no home office mais do que estamos hoje, é só uma situação de contexto. Porque, na verdade, a advocacia não vai morrer com isso. Ela está se reinventando. Ela está criando novos paralelos. E o que é mais interessante de tudo isso, ela está criando novos produtos. Então, tu, enquanto advogado, se não tiver essa noção, se não tiver esse embalo para compreender que tu, que vive do problema alheio, é verdade sim, tu, advogado, está me ouvindo, tu vive do problema alheio, porque nós vivemos do problema das outras pessoas. Isto é parte da advocacia. Tu que vive do problema alheio, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem que entender que um momento de problema no mundo como este, para nós não é um problema. É uma opção de mercado e uma vantagem competitiva, desde que eu esteja preparado para ela. E para estar preparado para ela, quando eu crio elementos de tecnologia, como utilizar melhor o meu financeiro para entender onde é que estão os meus gargalos de custo, utilizar melhor as ferramentas do meu processo para entender quanto custa o meu processo, entender melhor as ferramentas de serviços, que o Legal One chama de serviços, alguns softwares chamam de consultivo, e por aí vai, que é a ferramenta consultiva da estrutura, para compreender pareceres, para compreender o que eu entrego para o meu cliente, é fundamental para que eu possa criar algum elemento depois de entrega. Tá? É essencial isso, para essa ferramenta de entrega. Aline, enquanto eu tomo uma água, eu te pergunto se alguém tem algum questionário, senão, porque a gente está nos 15 minutos finais, senão eu vou fazer um Sim. fechamento. Essas explicações foram ótimas, doutor. Muito obrigada. Antes de seguir para os questionamentos, eu queria deixar alguns recados. Convidamos os profissionais de governo e instituições de ensino a conhecerem a Revista dos Tribunais Online, a plataforma de pesquisa jurídica da Thomson Reuters, que reúne os conteúdos confiáveis, relevantes e atualizados, e auxiliam no processo de busca e otimizam o dia para um desempenho mais estratégico e produtivo. Aos profissionais de escritórios e departamentos jurídicos que conheçam o Legal One, o software jurídico da Thomson Reuters, 100% online, que combina inteligência, informação e gerenciamento de dados de modo prático e assertivo, auxiliando na tomada de decisão mais estratégica. E, além disso, a gente está disponibilizando um desconto de 15% para aquisição de nossas publicações da editora Revista dos Tribunais. Basta acessar o site livrariart.com.br, selecionar quais obras deseja adquirir e colocar o cupom Revista dos Tribunais 15 off, tudo junto em letras maiúsculas, na hora de fechar o pedido, que é atribuído na hora. Aproveitem e visitem nossa biblioteca de conteúdos jurídicos para acessar materiais gratuitos desenvolvidos pela Thomson Reuters, para potencializar a rotina dos advogados por meio de informações relevantes e respostas confiáveis. E, por fim, informo que teremos várias sessões de webinars já agendadas. Acompanhem nossa agenda em nossa página e fiquem por dentro das temáticas mais relevantes do segmento, com a certeza de que terão acesso às respostas mais confiáveis do mercado. Voltando ao questionamento, doutor, eu recebi um questionamento aqui sobre como podemos incentivar nossos funcionários a inserirem os dados nas plataformas, porque ou muitos têm medo de serem substituídos, ou eles alegam não terem tempo para operacionalizar. Pois mesmo sabendo da importância, ainda precisamos mudar o nosso mindset e da nossa equipe. Com certeza. Respondendo isso, mas não, só para não perder o gancho, né, desse material que tu trouxe agora, para quem utiliza o Legal One e está nos ouvindo, não deixa de acessar a parte dentro do Legal One, da pesquisa jurisprudencial, porque o que eles botaram lá de inteligência artificial, eu não vi ainda em outros lugares no mercado. É muito inteligente tu poder fazer uma pesquisa dentro do teu software, em primeiro lugar, e em segundo lugar, tu poder ter a resposta combinando as mesmas jurisprudências e doutrinas, que é o intrarrelacional que ele faz, comparativo da tese que tu quer e a tese antagônica. É fantástico, é show de bola. Olha, nesse ponto, não só nesse ponto, mas nesse ponto realmente eu acho que é importante que se destaque porque muita gente não usa. Né? Tem lá o ferramental e não clica. É isso que me causa mais estranheza ainda.
Respondendo esse questionamento, passa por dois elementos essa resposta. O primeiro deles é cultural e o segundo é tecnológico. Vou te dar um exemplo. Culturalmente, o que eu tenho feito, né? Eu, quando faço as consultorias dentro de escritórios, principalmente, eu procuro dizer para as pessoas uma frase que é atribuída a General Osório, que foi um general bem importante na história, aqui gaúcha principalmente, e ele trouxe o seguinte, ele tem uma frase icônica que diz assim: é fácil o caminho de ensinar os homens livres, basta lhes mostrar, o dever de ensinar os homens livres, basta lhes mostrar o caminho. Eu sigo dessa mesma premissa. Advogado, por natureza, é um ser contestador e é um ser que, por natureza, ele quer saber o porquê das coisas. Então não adianta tu chegar para o teu advogado, no teu escritório, só porque tu é o dono, tu é o gestor, e dizer para ele, faz porque faz, quilo porque te quilo, como dizia. Na verdade, nós temos que fazer diferente. Nós temos que dizer o porquê das coisas. Quando a gente diz o porquê, a gente está dizendo o porquê que aquilo é relevante. Então, vamos pegar um exemplo prático. Gente, olha só. Se tu cadastrar o andamento correto dentro do sistema, ou tu cadastrar os atendimentos que assim tu proceder, não é só porque eu estou mandando que isso é bom. É porque, na verdade, quando tu entrar no sistema depois, tu vai poder dar uma informação mais qualitativa para o teu cliente. Ponto 1. Ponto 2. Quando tu fores fazer uma peça processual ou um trabalho direcionado para o teu trabalho do dia a dia, tu vai ter toda a informação condensada no mesmo lugar. Tu não vai ter que estar garimpando ela em diversos lugares diferentes. E ponto 3. Tu tem que entender que hoje, nos mindsets que a gente fala de transformação da advocacia, cada vez mais o advogado ele tem que ser um ser pensante, tecnológico e estruturado. Ou seja, ele tem que ter um pensamento concatenado, sequencial. O advogado que hoje não compreende isso, ele está ficando à margem da advocacia. Então, se o teu profissional recebe treinamentos, se o teu profissional recebe muitas vezes a ideia, ou se o teu profissional, hoje o teu escritório, não desenvolveu ainda um manual de boas práticas internas, não é aquelas boas práticas genéricas, é a ideia, como cadastrar, onde é que eu lanço, como é que eu lanço, por que eu lanço, e tudo isso, de tempos em tempos, ter treinamento da equipe, isso faz com que as pessoas comecem a criar um diferencial. Eu, quando dou treinamento de software, eu sempre digo, tu pode contratar o treinamento do próprio software de origem. Por exemplo, vai lá, o pessoal dá um treinamento de sistema normal, vê o pessoal da Thompson para dar o treinamento lá do Legal One. Eles vão dar de uma forma, eu vou dar de outra. Por quê? Porque eles vão dar da forma telas e como é que funciona o sistema. O meu treinamento vai ser como? As tuas rotinas de trabalho e como essas rotinas impactam no software. Esta é a diferença. A palavra gestão vem antes. A diferença da consultoria e do trabalho de gestão é esta. Por isso que na nossa próxima terça-feira, a minha ideia vai ser justamente abordar as principais ferramentas de gestão do dia a dia, para que tu possa utilizar dentro do Legal One ou dentro de produtos similares e tu possa ampliar a tua tese em cima disso. Agora, para que a colega fique então com essa questão respondida, utiliza treinamentos, utiliza o porquê das coisas e chama eles para o propósito do negócio. Qual é o propósito do teu negócio? E volta, e isso é uma coisa muito importante, que é um mindset que a gente precisa criar nos advogados. Qual é? Eu preciso fazer com que os advogados entendam que a experience do cliente é importante. Porque daí vem aquela coisa, vamos lá, a experience do cliente mostra aquela pergunta que quando um escritório é pequeno e começa a crescer, ele se vê preocupadíssimo em responder. Qual é? Gustavo, quando eu atendia os meus clientes eram fidelizados. Eu comecei a botar gente para trabalhar comigo e essa fidelização se perdeu. Por que ela se perde? Ah, porque o dono é o olho do dono que engorda o gado. Então, como é que tu transfere o olho do dono para o resto da equipe? E aí, como é que tu responde isso? Tu responde isso com fluxos estruturados, plano de carreira, incentiva os funcionários de forma a eles participarem do resultado. E aí tem muitas formas de fazer isso. E não somente formas financeiras. Porque nós temos gerações de gente mais nova, gurizada que está vindo aí, que não é só o dinheiro para eles que importa. Eles querem cargo. Eles querem status. Chama um advogado que tem 2 anos de advocacia agora, recente,
de advogado júnior, ele vai te xingar. Eu, na minha época, que advoguei lá nos anos 90, tu podia me chamar 5 anos de júnior, não estava preocupado. Mudou a cultura. Nós temos que entender que a geração é diferente. Eles têm ânsia de ser pleno. E nós que somos gestores, temos que ter a ânsia de entender como isso funciona, para que não tenhamos pessoas desmotivadas na nossa equipe, para que possamos entregar para o usuário final, que é quem paga a conta, a melhor experiência possível. Continuando com os questionamentos, doutor, temos aqui um questionamento do Maurício Bianchi. Como criar um mini relatório do andamento de processos que você comentou para disponibilizar para o cliente? Perfeito. Bom, partindo da premissa que ele está perguntando para o Legal One, tá? O Legal One já tem dentro do seu menu a característica do software Legal One, nesse ponto ele é bem interessante e diferente de outros sistemas. Ele traz em cada menu que ele tem, então, contencioso, consultivo, né, serviços, financeiro, etc., ele traz relatórios por menu. Se tu clicar, então, ali em contencioso e lá embaixo, relatórios, né, além da ideia do painel, tá? Vamos diferenciar isso. O painel, ele vai nos dar análise gerencial no Legal One. E o relatório é a saída da informação. Como ele perguntou qual é o mini relatório que ele poderia tirar para o cliente de forma estratégica, Maurício, tu faria através do painel. O Legal One vai ter diversos relatórios já ali pré-estabelecidos, mas ele tem também no botão mais como clicar e botar isso como personalização. E na personalização eu consigo botar quais são os campos que vão sair. E aí vem a dica importante. Eu posso personalizar por cliente. Então eu poderia chegar para um cliente X e botar o relatório para o cliente X, que vai sair os campos tais, tais e tais. Para o cliente Y, sai outros campos. E assim nós vamos indo. Outra coisa muito importante que tu pode colocar como recorrência no teu relatório é fazer com que o relatório tenha algo que o cliente não pediu. É aquela velha história. O cliente, eu tenho 3 clientes, vamos supor grandes. Cliente A, B e C. O A me pede um relatório gigante, super detalhado. O B me pede um relatório mais ou menos e o C nem pede relatório. Aí quando eu digo isso, o que vocês me respondem? O cliente C é que é legal, porque ele nem pede, ele confia em mim. Não. Na verdade, o cliente C é só desorganizado. O cliente A é o teu melhor cliente, porque ele exige de ti. Toda vez que ele exige de ti, ele faz que tu seja uma pessoa melhor. Então, qual é a tua ideia? Ou seria uma ideia? Eu faço um padrão A para os 3. Eu faço um melhor relatório e entrego para o A, para o B e para o C. O que isso vai proporcionar? Para o A, eu cumpri a minha obrigação. Para o B, eu já fiz mais do que ele pediu. E o C acha que eu sou Deus na Terra. Porque eu estou fazendo nada que ele não pediu nada. E tu consegue, com isso, criar uma experience do cliente fantástica. Fantástica. E o que é melhor de tudo isso, meus caros, é que tu criando o padrão uma vez, ele serve para todo mundo. E é isso que é tão legal na tecnologia. E as pessoas não se dão conta. Eu vou pedir, eu vou entregar só o que ele pediu. Faz mais. Procura fazer mais. E na época agora de pandemia, mantenha uma ideia de relacionamento com o teu cliente. Entra em contato com o teu cliente. Mas ele não entrou em contato comigo. Entra tu em contato com ele. Liga para ele. Ou te oferece para fazer uma reunião online com ele, para conversar de como é que ele está tratando a pandemia. Tira dúvidas. Não é só para faturar horas no final. É para mostrar que tu está do lado dele. A gente não esquece as pessoas que estão do lado da gente em momentos de crise. Se tu estiver alheio, se tu estiver distante, ele também vai perceber isso. E se tu só espera ele te chamar, ele também vai perceber isso. Esteja do lado dele. Isso é essencial. Sim. Seguindo com os questionamentos, o Dr. Gustavo Bernardi perguntou qual é a sua orientação para a utilização do Legal One como ferramenta de CRM? Bom, na parte de CRM, tá? O Legal One ele tem várias questões que tu pode utilizar, meu xará. É Gustavo também, né? Ou era Giovanni? Agora eu confundi o nome. É Gustavo, né? É Gustavo Bernardi. Então, assim, Bernardi. O Gustavo, assim, ó, na parte de CRM, nós temos o seguinte: vamos primeiro entender o propósito, né? O que é CRM para quem está nos ouvindo? CRM é uma sigla em inglês, quer dizer gestão de relacionamento com o cliente, tá?
Customer Relationship Management. Então, gestão de relacionamento com o cliente. Em bom português, é tu entenderes que desde a hora que tu cadastra alguém, tu já tem que entender que aquela pessoa tem que estar no seu sistema, mesmo que não seja um cliente. E aí, quando tu cadastra alguém lá no campo, os sistemas, em especial o Legal One, eles podem ser divididos em níveis. Então, tu tem o nível pessoas, tá? Geralmente 4 níveis rodam um escritório de advocacia. Pessoas, processos, agenda e publicações ou intimações. Então, pessoas, que é o nível que nós estamos falando, ele gera uma boa, digamos assim, uma boa intersecção. Eu utilizaria 2 níveis básicos para CRM. Tá? É o nível de pessoas e o nível de serviços e, ao mesmo tempo, processos. Como assim? Pessoas. Eu vou lá e cadastro alguém que me procurou só para pedir um orçamento. Ou alguém que eu estou procurando somente para para oferecer os meus serviços. Eu vou lá e cadastro ele, ponho lá num grupo ele como prospect ou como cliente em prospecção, faço o meu trabalho, tudo utilizando a agenda do sistema, sempre utilizando o ferramental para poder ter tudo isso indexado, né? Tudo isso parametrizado, até porque eu preciso depois também botar no meu cômputo de tempo de trabalho quanto tempo eu estou levando na prospecção daquele cliente. Isso também é muito relevante. Depois, eu colocaria como serviço a questão de proposta, a questão de atendimento, a questão de outros trabalhos a serem desenvolvidos, ou, para quem já tem o cliente e está oferecendo outras propostas, tu pode utilizar também a parte, inclusive, de processos para gerar o tempo. Porque a gente não pode esquecer que a gestão de relacionamento com o cliente, olha a palavra, gestão de relacionamento com o cliente, ela vai além do novo cliente. Nós temos que aprender a trabalhar com endomarketing. Nós temos que aprender a trabalhar que a gestão de relacionamento com o cliente não é só com o cliente novo. Ela também passa pelo cliente que já é cliente. Aliás, tu fazer uma venda, vamos botar entre aspas aqui, para quem está só nos ouvindo não se assustar, porque eu não posso falar em venda por causa do marketing, né? Eu tenho que falar sempre em captação ética de clientes, mas a nossa venda do cliente, entre aspas, ela é 30% mais cara e mais custosa para o cliente novo do que para o cliente atual. Porque o cliente atual trabalha com 3 elementos, e o cliente também, o cliente como um todo, são 3 elementos que fazem a venda. O need, o like e o trust. O cliente tem que gostar do que eu estou apresentando, que é o need. Ele tem que achar que ele precisa do que eu estou apresentando, que é o need. Ele tem que gostar do que eu estou apresentando, que é o like. E ele tem que confiar no que eu estou fazendo, que é o trust. Aí os elementos de convencimento do cliente, que passa pelo networking e passa por outros elementos, formam ele para se convencer que me contratar é a melhor alternativa. Mas dentro do need, like e o trust, que eu tenho que botar dentro do sistema, o que eu tenho que botar dentro do sistema? O need. Eu vou criar uma campanha, por exemplo, para fazer sobre um determinado produto, vamos dizer aqui, tributário, para empresas, ou contratual para empresas, ou agora, que eu acho que é um tema que está bombando, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados para as empresas. Então, eu vou fazer isso, vou colocar lá como uma campanha, vou dizer que eu estou oferecendo esse serviço, então eu cadastro um serviço da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, para a empresa X, e boto todos os atendimentos referentes àquele serviço dentro do painel de serviços. Depois eu posso tirar por tipo de serviço LGPD para todas as empresas que eu ofereci. Eu posso tirar se eu já ofereci para aquela empresa LGPD ou não. Percebam que o Legal One, nesse aspecto, quando eu cadastro ele de uma forma inteligente, utilizando serviços, tipo de atividade, e depois eu coloco o tempo que eu gastei em cima, eu consigo tirar de qualquer jeito a informação. Tá? Por isso que é tão relevante utilizar isso também para o teu cliente atual. Porque tu monta, às vezes, todo um trabalho para vender, entre aspas, a terceiros este trabalho de Lei Geral de Proteção de Dados e esquece de oferecer para o teu cliente. E o teu cliente te contrataria porque já confia em ti, porque já gosta do teu trabalho. Para ele é muito mais fácil. E tu pode ofertar no mercado com um preço hora, por exemplo, X, e oferecer para o teu cliente 20% de desconto. Percebam que toda vez que tu oferece para o teu cliente uma coisa diferencial, tu não faz, vamos deixar bem claro, tu não faz como as operadoras de telefone, né, que botam um serviço melhor para o outro e para ti que já é cliente, que te ferre, tu faz o contrário, tu está criando uma experience do cliente positiva e o cliente depois te valoriza, porque ele diz, o meu advogado valoriza quem eu sou. Percebam a diferença disso.
Doutor, foi excelente. Muitíssimo obrigada. A todos os Obrigado. presentes, agradecemos a participação. Esperamos que este encontro tenha sido útil e relevante para todos vocês, o tanto quanto foi para nós. E até a próxima. Com certeza, gente. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Semana que vem estaremos aí de novo. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.